Sruta Shrava Prabhu é também representante do Sri Chaitanya Saraswati Math, um dos mais respeitados mosteiros da Índia. Foi ele que trouxe o Bhakti Yoga para o Brasil na década de 80. Foi ele também que traduziu e publicou cerca de 30 livros do assunto, incluindo o importante Bhagavad Gita. Muito bem, a minha primeira pergunta My first question then. É o que o senhor veio nos ensinar? What did you come to teach us? E o que é Bhakti Yoga? And what is Bhakti Yoga? So Bhakti Yoga is a very broad subject. Bhakti means devotion. Bhakti Yoga é um assunto muito amplo. Bhakti significa devoção. Bhakti has many synonyms. Bhakti, a palavra Bhakti tem muitos sinônimos. So it starts with devotion and it ends in pure love. Começa com devoção e termina com amor puro. And the practice of Bhakti Yoga is the progress from the beginning stages of devotion to the final stages of pure love of God. E a prática de Bhakti Yoga, então, é o progresso entre os estágios iniciais de devoção até se alcançar o estágio último do amor puro. Right? Most religious processes advise us that we should love God. A maioria dos processos religiosos nos aconselham que deveríamos amar a Deus. It is certainly wonderful advice. E é certamente um conselho maravilhoso. But few religious processes tell us how to love God. Mas poucos processos religiosos atualmente nos ensinam como amar a Deus. How does love of God transpire? Como é que este amor a Deus se manifesta? Now, generally there's some impersonal conception that, nothing happens in heaven. God is there, we are there. But how does our love transpire in heaven? Temos uma concepção de que Deus está lá no céu de um modo impessoal e que existe alguma relação entre nós, mas como é que esse amor encontra a sua expressão? Right. Here we have lovers, we have children, we have parents, we have pets, we have friends, we have so many things with whom we exchange affection. Aqui neste mundo nós temos amigos, temos parentes, temos até animais domésticos, amantes, filhos, pessoas com quem nós podemos compartilhar esse nosso afeto, esse nosso amor. So how do we exchange that same type of affection with God? Então, como é que nós podemos intercambiar esse mesmo tipo de afeto com Deus? What kind of people does he like? Que tipo de gente ele gosta? What kind of food does he like? What kind of music does he like? Que tipo de comida, que tipo de música ele gosta? What is the atmosphere like in heaven? Como é que é a atmosfera lá no céu, no paraíso? What kind of aromas are there? What kind of people are there? What kind of scenery is there? Que tipo de aromas, que tipo de cenários, que tipo de pessoas estão por lá? So the Krishna conception is described as full-fledged theism. Então a concepção Krishna é definida como sendo o desenvolvimento pleno do teísmo. And love of God is possible, and what form is possible, and how that love will be exchanged. Those are all encompassed in the teachings of Bhakti Yoga. Os ensinamentos de Bhakti Yoga, então, incluem o conhecimento de quem Deus é, como Ele é, e como é que esse relacionamento de amor é possível. And Bhakti Yoga is described as a transformation or a revolution in our lives. Bhakti Yoga, então, é descrita como uma transformação, uma revolução em nossas vidas. Because our activities generally in material existence Porque as nossas atividades em geral na existência material are taking us in the other direction. estão nos levando numa outra direção. So one of the first effects of Bhakti Yoga is to turn our attention back to the spiritual direction. Então, um dos primeiros ensinamentos ou efeitos da prática da Bhakti Yoga é de redirecionar a nossa atenção, a nossa consciência no rumo da atividade espiritual. Turn our attention back towards God. De fazer com que a nossa atenção se dirija na direção de Deus. And so much more information exists about God, and it's necessary to disseminate that information for the happiness of the people. E existe muito mais informação a respeito de Deus, e essa informação precisa ser divulgada, difundida para trazer felicidade em geral às pessoas. For instance, when I was a child, I was taught about the
omnipotence and omniscience of God. Por exemplo, quando eu era criança, me foi ensinado a respeito da onipotência e da onisciência de Deus. So those are frightening aspects. E esses são aspectos assim temíveis. But I wasn't informed of the infinite kindness of God and the infinite beauty of God, the infinite forgiveness of God and the infinite sweetness of God. Mas eu não fui informado a respeito da infinita beleza, bondade, doçura e afeto de Deus. So Bhakti Yoga necessitates some primary theistic training and some primary theistic assimilation. Então, Bhakti Yoga exige uma educação primária teísta para que possa haver uma assimilação apropriada. And if we're atheistic in our thought, then Bhakti Yoga will not be a proper practice for us. E se nós cultivamos um pensamento ateu, então a Bhakti Yoga não será uma prática apropriada para nós. And actually, maybe you can confirm this, no yoga will be a proper practice for us if we're atheistic. E você pode até confirmar isso, que nenhum tipo de yoga vai ser aprovada se nós formos ateus. Jnana vashtita tadgatena manasa pashyantiyam yogino. God is that object whom the deepest yogis find in their meditation. Deus, esse verso das escrituras védicas que ele citou, diz que Deus é o objeto de meditação dos grandes yogis. And in the Eastern tradition, God's, one of his names, unlimited names, is Krishna. E nas tradições orientais, um dos nomes de Deus é Krishna. So Krishna means all attractive. E a palavra Krishna significa o todo atraente. So many things in this world attract us. Existem muitas coisas neste mundo que nos atraem. Beautiful sunsets, beautiful sunrises, beautiful scenery, beautiful objects, beautiful people. Beleza do nascer e do pôr do sol, beleza das pessoas, beleza dos cenários. So if we accept the existence of God, then he must be infinitely attractive. Everything that's attractive must exist in him to the infinite degree. Então, se nós aceitamos a existência de Deus, então tudo que é atraente deve existir nele em um nível infinito de atratividade. And through the practice of Bhakti Yoga, we expose ourselves to all those attractive features of God. E através da prática da Bhakti Yoga somos expostos a todas essas características atraentes de Deus. Without any conception of negativity, that God is absolute good. There's no negative aspect in him. Sem nenhuma manifestação de aspectos negativos, porque Deus é o bem absoluto e, portanto, não cabem aspectos negativos nele. And we perceive of spiritual practice sometimes as a process of crime and punishment. Às vezes nós pensamos em termos religiosos como um processo de crime e castigo pelo crime. Do this or you'll be punished. Don't do that or you'll be punished. Faça isto ou você será castigado, ou não faça aquilo, caso contrário você será castigado. So Krishna is not a punisher, he's a lover. Mas Krishna não é um castigador, ele é um amante. He has no plan and program for punishing people. Ele não tem nenhum plano e nenhum programa para castigar as pessoas. Just to attract us to that beautiful place through his infinite beauty and sweetness. Simplesmente de nos atrair àquele lugar infinito através da sua doçura e afeto também infinitos. And the practice of Bhakti Yoga is to open our heart. A prática da Bhakti Yoga é utilizada para abrir o nosso coração para isso. Você está ouvindo na Mundial. Programa Entrevistas com Márcia De Luca. Vamos lá, fazendo a minha segunda pergunta para o nosso querido Shruta Shrava Prabhu. Querido, dear, very dear. O que é necessário para praticar o Bhakti Yoga? To practice Bhakti Yoga, what is required? So the practice of Bhakti Yoga is the yoga of the heart. A prática da Bhakti Yoga é a yoga do coração.
So the topmost requirement is to have a heart. Então, o principal e supremo exigência, né, é ter um coração. Não querendo interromper, mas já interrompendo, isso quer dizer que todo mundo pode praticar yoga. This means that everyone can practice yoga. Yes, and that's our experience. It's not dependent on language, it's not dependent on country, it's not dependent on culture. It's just Sim, essa é a dependent- nossa experiência, não depende de idioma, não depende de país, It's for every living entity. Every living entity has a heart. é para todas as entidades vivas, pois todas as entidades vivas possuem um coração. Then what is the maximum potential of those who have a heart? Então, qual é o potencial máximo a ser alcançado por aqueles que possuem um coração? When I was a child, for instance, I was taught that animals have no soul. Quando eu era criancinha, me ensinaram que animais não têm uma alma. So why do animals have no soul? What are the symptoms of soul? Por que animais não têm almas? Quais são os sintomas de quem tem alma? I have feelings, animals have feelings. Eu tenho sentimentos, animais também têm sentimentos. I have some intelligence, animals have some intelligence. Eu tenho alguma inteligência e os animais também têm alguma inteligência. Right? If you do something nice for me, I feel happy. If you do something bad to me, I feel sad. Se você faz algo bom para mim, eu me sinto feliz. Se você faz algo ruim para mim, eu me sinto triste. So everywhere there is consciousness, there is soul. Então, onde quer que exista a presença da consciência, existe alma. And consciousness means heart. E consciência significa coração. When we say Bhakti Yoga is the yoga of the heart, we don't necessarily mean that organ that pumps blood through our veins and arteries. Quando falamos que Bhakti Yoga a yoga do coração, nós estamos falando a respeito daquele órgão físico que bate aqui dentro e que mexe com o nosso sangue. But the heart is the center of our existence, the center of who we are. Mas o coração é o centro da nossa existência, é o centro daquilo que nós verdadeiramente somos. And that's reflected through our consciousness. E isso se reflete através de nossa consciência. So people who have expanded their heart through the practice of Bhakti Yoga, it is evident by their consciousness, by their level of Então fica consciousness. evidente pelo nível de consciência das pessoas, aqueles que conseguiram expandir o seu coração, a sua consciência. And everything has its symptoms. Todas as coisas têm sintomas. Someone advanced in other yogic processes, they show the symptoms of advancement in those processes. Aqueles que são avançados em outros processos de yoga mostram sintomas de seu avanço. Their expertise at various asanas and various yogic practices. São peritos em vários asanas, em várias práticas yogis. So somebody advanced in the process of Bhakti Yoga also has symptoms. Então alguém que é avançado na prática da Bhakti Yoga também mostra seus sintomas. The advancement of Bhakti Yoga means the advancement in the relationship with the Supreme Being. E o avanço na Bhakti Yoga significa um avanço, um aprofundamento no relacionamento com o Ser Supremo. And someone who has a relationship with the Supreme Being must naturally become filled with all good qualities. E alguém que mantém ou que obteve um relacionamento com o Ser Supremo deve ficar dotado de grandes qualidades. So somebody advanced in the process of Bhakti Yoga, their consciousness will reflect that they're not arrogant, they're not harsh, Então, they're not deceitful. As pessoas avançadas na prática da Bhakti Yoga vão exibir que não são arrogantes, não são enganadoras de nenhum modo. But they're not vengeful. Não são vingativas. So one description given by Krishna himself in Bhagavad Gita Então no Bhagavad Gita, Krishna mesmo oferece uma descrição disso. is described as Suridang Sarvabhutanam. So Surit is one Sanskrit word for friend. There are many Sanskrit words for friend. Surit é uma das palavras sânscritas que significa amigos. Existem muitas palavras sânscritas que significam amigo. And when someone's heart is so filled with good feelings towards you, E quando o coração da pessoa está assim tão repleta de bons sentimentos em relação a você, that person is called Surit. essa pessoa então é chamada de Surit. So Krishna says, Suridang Sarvabhutanam, I have that feeling
towards every living entity. Então Krishna diz Suridam Sarvabhutanam, eu tenho esse sentimento em relação a todas as entidades vivas. And somebody who has developed in that process of Bhakti Yoga E alguém que se desenvolveu bastante nesse processo da Bhakti Yoga, naturally will share that feeling towards every living entity. naturalmente vai compartilhar desse sentimento com cada entidade viva. Not just human beings, plants, animals, insects, trees. Não apenas seres humanos, mas plantas, até insetos, árvores. In our Sri Chaitanya Saraswati Math, what you mentioned, there our Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, and his house was built around trees. So in the back there you see a tree growing right up through the house. No Sri Chaitanya Saraswati Math que você mencionou, onde mora nosso mestre espiritual, Srila Govinda Maharaj, ele construiu a casa dele rodeada de muitas e muitas árvores. And even they're not willing to cut down a tree. E eles nem sequer conseguem conceber a possibilidade de ter que cortar uma dessas árvores. So advanced consciousness has symptoms. Então a consciência avançada também mostra os seus sintomas. And those are all flowing from our heart. E esses sintomas todos estão fluindo de dentro do nosso coração. And in our modern society, generally we're bewildered and we're confused and we're bamboozled by the modern advertising force to believe that our quality of life will stem from our expertise at accumulation. That was too long. Isso foi longo demais. Ele está pedindo para repetir. You cut it short. Make it twice. But in the modern society, we're bewildered by the media to believe that our quality of life will come from accumulation. Então, na sociedade moderna, nós somos ensinados ou preparados a pensar que nossa máxima obtenção, nosso máximo alcance será de acumular coisas materiais. The real quality of life comes from the heart. Mas a verdadeira qualidade da vida vem do coração. Right? How do we feel about the environment? How do we feel about those around us? And how do they feel about us? Como nos sentimos em relação ao meio ambiente e também como é que o meio ambiente se sente em relação a nós. So the heart is very, very important. Por isso o coração é muito, muito importante. And every living entity has a heart. E toda entidade viva tem um coração. Unfortunately, we don't always get a chance to get in touch with that. Desafortunadamente, nem sempre nós temos a oportunidade de entrar em contato com esse coração das entidades vivas. So I'm very honored to be here with Masha De Luca, a very influential person who's Estou using muito afortunado de estar aqui com a Márcia De Luca, uma pessoa tão extraordinária, using her influence to turn people towards higher aspects of life. It's a very wonderful thing. que está utilizando a sua influência para fazer com que as pessoas se voltem para coisas superiores da vida. Muito obrigada. Thank you so much. Muito bem, gente. Aqui eu queria aproveitar a oportunidade para dizer para vocês que o Sruta Shrava Prabhu vai estar durante todo o mês de julho no Krishna Shakti Ashram, no ashram da Regina Shakti, em Campos do Jordão, participando do Festival Internacional de Yoga. Então, a minha próxima pergunta para o nosso convidado dessa noite é o que torna essa prática apropriada para o momento atual. Por que essa prática é tão importante para o momento atual? Why is it so important for this moment we're in? So, if you don't mind, I will invoke a little Sanskrit poetry. Se vocês não se importam, eu vou invocar um pouquinho de poesia sânscrita. So the Bhagavad Purana says, Savai Pungsang Paro Dharmo Yito Bhakti Radhoksaje Ahaituki Apratihata Jainatma Suprasidati. And the meaning of that is that the best process for all living entities is that process by which we develop love for God. Esse verso, esse poema sânscrito diz que o melhor processo que nós podemos praticar é aquele através do qual nós desenvolvemos amor puro por Deus. And what makes that process extremely practical is that it is ahaituki. E o que torna esse processo extremamente prático é que ele é ahaituki,
And the meaning of a Haituki is there is no material cause for this thing. E o significado para a palavra Haituki é que não tem nenhuma causa material para ele. That Indian people can do it, others can't. Rich people can do it, poor people can't. White people can do it, black people can't. American people can do it, Hindus Brazilian podem people fazê-lo, can't. outras nacionalidades também podem praticá-lo, brancos, pretos, enfim, todas as criaturas, independente de discriminação qualquer, podem praticar esse processo. And the other side of that is called a pratihata. A pratihata means that nothing material can stop the progress of bhakti. E a outra palavra desse verso diz apratihata, que significa que nada material pode interromper esse processo. But many other processes, they require something material for us to participate. Muitos outros processos exigem algo de material para que nós possamos praticá-lo. We have to have some physical ability, we have to have some intellectual ability. Temos que ter alguma habilidade física ou até mesmo alguma habilidade intelectual. Or some mental ability. Ou alguma habilidade mental até mesmo. But in any condition, we can practice bhakti. Mas nós podemos praticar bhakti em qualquer condição da vida. When we're up, when we're down, when we're rich, when we're poor, when we're sick, when we're well. Quando estamos para cima, para baixo, ricos, pobres, saudáveis, doentes, em qualquer circunstância. And that makes it universally applicable. Isso torna Bhakti Yoga aplicável universalmente. And in all times, in all places, under all circumstances. E em todos os lugares, em todas as circunstâncias, em todos os momentos podemos praticar Bhakti Yoga. There are 9 processes or 9 practices in the process of bhakti. They're called Navavidha Bhakti, but the 2 first are hearing and chanting. They're the most important of the 9 processes. Existem 9 processos de prática Navavidha, mas os 2 primeiros são os mais importantes, que é ouvir e cantar. So if we lend a submissive ear to divine sound, we will be purified. Então, se emprestamos o nosso ouvir submisso, então estaremos avançando. And in the present time, it doesn't sound as incomprehensible as it may have previously. E no momento atual não soa tão incompreensível isso como poderia ter soado alguns anos atrás. There are however many people, 22 or so million people in São Paulo, and probably 10 million of them have cell phones. Por exemplo, em São Paulo devem haver talvez 22 milhões de habitantes e talvez 10 milhões de habitantes tenham um telefone celular. You push a few buttons on that device, it's converted into sound waves. That sound goes directly to the person out of those 10 million people, or other cities with so many more millions of people, only directly to the person you're trying to reach through the power of sound. Então, através daquele aparelhinho do celular, você diz com certo número e aquele som se transmite em meio a todos esses 10 milhões de outros telefones celulares e tantos outros em outras partes do país, vai diretamente e exatamente para aquele local indicado pela descagem. So many varieties of sound. The power of sound is very intense. Existem tantas variedades de sons e os sons são tão intensos, poderosos. So we see the power of mundane sound all around us. E podemos testemunhar o poder do som mundano à nossa volta. A few days ago, everyone was watching the final of the World Cup. Poucos dias atrás, todos estávamos assistindo a final da Copa do Mundo. They say 1 billion people watch that. E falaram que mais de 1 bilhão de pessoas assistiam a esse final da Copa. Through the power of sound, as the person was kicking the ball, right, in Berlin, Germany, we were seeing it in São Paulo, Brazil. Então, pelo poder do som, quando o sujeito estava chutando a bola em Berlim, nós estávamos assistindo aquilo aqui em São Paulo. So, if mundane sound has that power, what about divine sound? Can divine sound be powerful? E se o poder do som mundano é tão grande, será que o poder do som espiritual não pode ser também muito poderoso? Can divine sound do miraculous things for our lives? Será que o som espiritual não pode produzir coisas milagrosas em nossa vida? It's like mundane sound, or you can
through sound waves, see the baby in the womb, see the movements O poder do of the som, baby. através da ultrassonografia, que é o poder do som, você pode ver através da pele, da carne, você pode ver um bebê dentro do ventre de uma mãe. And so many things. E tantas outras coisas o som faz. Divine sound can transport us to the divine plane. O som divino pode nos transportar para a morada, para um local, uma dimensão divina. And that sound comes to this plane with its own desire to do that. E quando aquele som vem para este plano da realidade, com o desejo divino de realizar isso. One beautiful song written in the Bengali language by one of our teachers about Existe uma bela canção escrita em Bengali por um dos nossos principais mestres, that the Jiver Kalyana Sadhanakam Jagate Asiye Madhuranam. This sweet name of Krishna has come into this world with its own desire O nome to benefit us. O doce nome de Krishna veio a este mundo por sua própria doce vontade para nos beneficiar. So that divine sound not only comes here, but that sound has its own intention and its own desire to benefit us. Desculpa. Esse som não somente vem a este plano por sua própria vontade, mas ele vem para nos beneficiar a cada um de nós. And the more we understand about that, the more we understand something about the nature of God. Quanto mais nós entendermos isso, mais nós entenderemos a respeito da natureza de Deus. He's not the cause of suffering. He's not the cause of misery. Ele não é a causa do sofrimento, ele não é a causa da miséria. He is Akila Rasamrita Murti. He's the fountainhead of all ecstasy and pleasure. Ele é a fonte de todo prazer e de todo êxtase, Akila Rasamrita Murti. And from Vedanta Darshan we find Anandamaya Ubhyasat. Our very existence is to have a connection with that. E no Vedanta nós encontramos que a nossa própria existência está destinada a esse tipo de experiência. And our hearts are crying for that. E nossos corações estão gritando, chorando por isso. We want that every atom of our existence will be filled with ecstasy. E nós queremos que cada átomo de nossa existência seja preenchido com esse êxtase. So the developed stages of Bhakti Yoga Então os estágios desenvolvidos da Bhakti Yoga drown us in that. nos afogam, nos afundam dentro disso. Our Guru taught us, Shrinbantu Vishve Amritasya Putra. We're all children of the nectarian ocean. We're meant to dive deep into that ocean. Nosso Guru nos disse, Shrimbantu Vishvamitrasya Putra, nós somos crianças desse mundo de néctar e estamos destinados a mergulhar a fundo dentro desse oceano. And there is no particular material qualification required. E não há necessidade, não é exigida nenhuma, a menor que seja, das qualidades materiais para obter isso. When we think about that, then we'll understand something about the nature of God, the beautiful, incredible, sweet nature of God. Se entendermos um pouco isso, poderemos entender um pouquinho sobre a doce natureza de Deus. Muito lindo, gente. Vocês estão gostando, é? Eu estou adorando. Você precisa traduzir para ele, Buva, né? Nós estamos recebendo um recadinho de trás dos bastidores do meu amigo Evaldo, que fala para ele que uma semente do bem foi plantada no meu coração. Was, planted in my heart. Eu estou comovido. I'm really touched by your words. Nós temos mais 3 We minutos. have 3 minutes. Então, por favor, que o nosso querido Shruta Shrava Prabhu dê a sua mensagem final. So it is actually my Guru's mission to plant that seed of goodness, and I am only one of his insignificant servants. É, na verdade, a missão de meu Guru semear essas sementes no coração das pessoas, e eu sou apenas um servo insignificante de meu Guru. And it has been a great honor for me to come to Brazil and see many people seriously seeking something spiritual. E foi a minha grande fortuna poder vir ao Brasil e testemunhar quantas pessoas sinceras estão buscando, sinceramente. Because without that,
If life comes to zero, Porque sem essa busca, a vida é zerada, vale zero, vale nada. in every country and every language is an expression, you can't take it with you when you go. E em todos os países existe esse tipo de expressão, que você não leva nada deste mundo quando você se vai. So is it possible to get something from life that we can take with us when we Então go? será que é possível obtermos alguma coisa na vida que podemos levar conosco? Is it possible to find out where we're going É possível descobrirmos para onde estamos indo quando saímos daqui? and what life will be like when we get there? E como será a vida quando nós chegarmos lá do outro lado? So God is very benevolent. He's infinitely benevolent. E Deus é muito benevolente. Ele é infinitamente benevolente. As an example, for instance, in some path, they say if you fall from the path, then there's some punishment awaiting you. Por exemplo, às vezes é dito que quando você sai do caminho, você lhe espera algum tipo de castigo por isso. So in Bhagavad Gita, Arjuna asked Krishna this question: what happens if by some worldly influence or some imperfection I fall from the path? Então Arjuna no Bhagavad Gita pergunta a Krishna o que acontece se por alguma razão, qualquer que seja, eu caio do caminho. Krishna says you go to heaven, you enjoy for some time, then you get a really wonderful opportunity to begin exactly from where you left off. Então Krishna responde dizendo, você vai para o céu, desfruta lá durante um tempo, depois você obtém um maravilhoso nascimento que lhe permite continuar o processo e se desenvolver ainda mais. So as we develop in consciousness, we'll see the beauty of God, we'll see that beauty reflected in other living entities. Então, quando você se aplica no processo, então você vai poder ver o processo mesmo e a beleza que ocorre com todas as entidades vivas. And we'll realize He is not for one type of people, He is for everyone. E Everyone realizamos is que for Deus Him. não existe somente para um tipo de pessoa, mas existe para todas as pessoas. Muito lindo, realmente tocante. E eu queria agradecer do fundo do meu coração, Shruta Shrava Prabhu, por compartilhar Her heart, she's thanking you. essa sabedoria com os meus ouvintes e comigo. A Rádio Mundial apresentou Programa Entrevistas com Márcia de Luca.